amigos da TV Cidade, amigos do programa Espiritismo em Flash. Mais uma vez estamos chegando até você para continuarmos a nossa conversa semanal, que é falar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos nossos amigos da espiritualidade, para que venham conosco, para que, ao chegarmos ao final desta meia hora de programa, possamos dizer: valeu a pena. Nós estamos recebendo hoje a Maria Adão, que vem aqui para conversar conosco sobre o Evangelho de Jesus. Nós sempre estamos falando desses ensinamentos de Jesus. E quando a gente fala de Evangelho, às vezes até cansa quem está ouvindo, porque tem tanta gente falando de Evangelho. Você liga a televisão, tem 2, 3 canais passando outros programas, a maioria está falando de Evangelho, 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 Evangelho. Mas será que esse Evangelho está sendo só falado, só pregado? Mas será que ele está sendo vivido? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa indagação. E essa, ao nosso ver, é a proposta de Jesus: viver o Evangelho, viver os ensinamentos. Nós, quando pensamos em Jesus, pensamos nos seus grandes milagres. Queremos um milagre para mim, eu quero um milagre para mim, eu quero resolver o meu problema. Mas será que isso que Jesus falava? Será que é isso que ele queria que nós aprendêssemos e vivêssemos? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, né, sobre o amor ao próximo. Né? Jesus disse: amai o próximo como a si mesmo. Maria Adão, o que Jesus quis dizer para nós quando ele disse isso? Amai o próximo como a si mesmo. Olha, Zé Maria, o Evangelho aqui, ele nos dá uma orientação dizendo que o amor é um instinto elevado à altura do progresso realizado. Então, à medida que a pessoa vai se evoluindo, esse sentimento ele vai se elevando ao instinto, né? vai ficando mais apurado. Então, quando a gente amar o próximo como a ti mesmo, é amar, sentir no outro, a gente ter empatia com o outro, né? É sentir o que o outro está sentindo naquele momento. E aí você levar a ajuda, a palavra, o conforto para aquela pessoa que está precisando. Isso é amar, é você se colocar no lugar dele, é estar junto com ele, é sentir o que ele está sentindo. E isso é um desenvolvimento que vem com o tempo, né? Porque a gente fala muito, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu pergunto, será que nós estamos nos amando? Será que eu sei me amar? Só que eu acho que eu querer as coisas só para mim, eu querer estar bem, só eu querendo bem, isso é o que Jesus queria dizer, amor a si mesmo? Aí é egoísmo, não é? Mas acontece que à medida que a pessoa vai desenvolvendo esse sentimento, ele vai deixando todo esse egoísmo para se doar um pouquinho para o próximo, né? Como a mãe não doa todo o carinho dela para os filhos, ela deixa de comer para dar comida para os filhos. Então é uma maneira de amar o próximo, né? E aí, quando a gente começa a passar isso para os outros, a evolução já vai sendo vai se completando essa evolução. Essa passagem para os outros, Maria Adão, ela deve ser feita verbalmente, como nós estamos fazendo aqui agora, falando, ou exercitando? Olha, exercitando, e eu vou explicar para você por quê. O sentimento de amor, ele começa muito com o dó. O dó. Eu sinto dó de uma pessoa que está com frio. Eu sinto dó de um cachorro que está pelas ruas perambulando. Eu sinto dó. A gente sente dó de tudo.
Agora nós estamos passando por um momento, uma fase de chuva, de enchente. Nós estamos vendo pela televisão tantas tristezas, a gente sente dó. Mas a dó é um sentimento estático, não é? Porque dó sem movimento, ela não funciona. Mas o dó é um sentimento que vem buscando outro sentimento, que é a compaixão. Né? A compaixão, que é companheira do amor, é companheira da caridade e do amor. Que é o amor que resume tudo isso. Né? Então você pode ver, você não vai sentir compaixão se você não sentir dó. Então o instinto leva esse sentimento, e esse sentimento leva a outro. Quando a gente sente amor mais para o próximo, a gente se doa inteiramente, né? Então tem até uma historinha, posso contar? Claro que pode. Então, eu gosto de contar a história porque prende mais a atenção das pessoas, né? Uma senhora, ela sentia dó. Ai, que dó. Ela passava assim, via as pessoas na rua. Ai, que dó. Ela dizia, ai, que dó. Ai, que dó. Quando foi um dia, uma noite fria, muito fria, ela ia passando com o seu carro e viu deitado no ponto do ônibus uma pessoa, no banco do ponto do ônibus, uma pessoa. Ela não viu quem era. Viu só as perninhas de fora, encolhidinha ali. Ela passou de carro e disse, ai, que dó. Quando ela chegou em casa, ela começou a pensar naquela pessoa. E ela lembrou-se que ela tinha um agasalho guardado lá no guarda-roupa do tempo que o filho dela ia ao colégio. Um moletom lá guardado. O filho dela hoje já é um homem casado, com um filho já grande. E ela guardando aquele agasalho de lembrança. Aí ela foi lá, pegou aquele agasalho, embrulhou e lembrou-se. Foi à cozinha, fez um lanche bem feito, bem caprichado. Fez um suco e foi levar no ponto do ônibus. Chegando lá, ela bateu nas costas da pessoa e disse, moço. Aí o rapazinho acordou. Ela viu que era um rapazinho na idade do filho dela quando usava aquele agasalho. Ela disse, eu trouxe um agasalho para você. E o rapazinho levantou-se e vestiu aquele agasalho em cima da bermuda, em cima da roupa que ele estava. E ficou quentinho. Aí ela disse, eu trouxe também um lanche. Os olhos dele brilhou em cima do lanche. Ele pegou o lanche e disse para ela, armou. Aí ela levou um susto quando ele disse, armou. Então ele deu uma mordida no lanche e ela disse, desculpa eu te perguntar, o que quer dizer armou? Aí o rapaz disse, neste momento quer dizer Deus lhe pague. Aí ela sentiu o coração encher-se de amor e ele disse, hoje a senhora subiu no ponto mais alto do pódio. O homem lá de cima está lhe cobrindo, dando um banho de luzes. E ela então despediu-se do rapaz, saiu dali volitando de amor e nunca mais deixou de fazer a caridade. Então quem recebeu mais amor foi ela. É quem dá para receber. Né? Ela recebeu, o rapaz recebeu o agasalho, a comida e ficou satisfeito. E ela recebeu o amor para trabalhar até o fim da vida dela em prol do próximo. Então, por exemplo, Jesus falou nesse evangelho mesmo que nós estamos falando, que é o 11º, né, que é amor ao próximo a si mesmo. Ele falou também, dai a César o que é de César, né? Ele quer dizer mais ou menos isso que você está dizendo, né? Isso. Nessa história, né? Dai às pessoas o que você, que pertence a eles, e fique com o que pertence a você ou a Deus que é de Deus, não é isso? No momento para aquele rapaz, palavras, evangelho, falar de Jesus não estava interessando. Ele estava precisando de um agasalho e principalmente da roupa. E para ela precisava daquele momento com ele, aquele encontro com ele despertou nela não o sentimento de compaixão.
porque até ali ela só sentia dó e não fazia nada. A compaixão despertou esse sentimento e a caridade, o amor ao próximo, porque ela se doou até o final da vida. Então ela deu ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que foi o trabalho que ela fez até o final dos seus mundos. Agora você falou uma coisa no início que é interessante. Aí nós às vezes mudamos o ritmo um pouquinho do programa quando veio o assunto do momento. Você falou das enchentes. E nós sabemos que essas enchentes, elas acontecem. Ontem eu estava vendo, comentando com a Terezinha a respeito das enchentes que teve alguns dias atrás lá no Rio de Janeiro, no pé da Serra de Petrópolis, que há mais de 40 anos eu já via aquilo acontecendo. Eu era criança, hoje já sou, né, da terceira idade. E aquilo continua do mesmo jeito, entra governo e sai governos. Entra governo evangélico, entra governo que não tem nenhuma religião, entra governo comunista, entra governo não sei o quê, e as pessoas continuam sofrendo daquela maneira. E chega o momento que você falou, chega em janeiro, a gente tem dó. Passou janeiro, veio o carnaval, acabou a dó, e também não vem a compaixão, porque esse povo continua sofrendo, né? Sofrendo. O povo continua sofrendo e também não busca uma melhora, não é? Então o governo não dá um apoio, a pessoa fica ali naquela situação, sabendo que estão correndo risco, a dificuldade, a falta de emprego, a falta de alimentação, a falta de educação e a falta de uma religiosidade também produz tudo isso. Então a gente vive nesse conflito todo. É por isso que eu estava dizendo no início da nossa introdução do programa, fala-se tanto do Evangelho de Jesus, e o Evangelho de Jesus parece que ele não está fluindo. Ele flui na palavra, como nós estamos aqui agora falando, mas ele não flui, né, nas comunidades, nas pessoas, né, porque nós sabemos que os recursos existem para ser feito, né, essas obras que são para ser feitas, né, como lá em Petrópolis e também lá em Friburgo, Teresópolis, né, vamos pegar essas cidades como exemplo, né, que estão aí no noticiário, que o governo federal deu dinheiro e que esse dinheiro nunca chega lá e fica por aí. Como é que fica essa situação, né, que nós estamos falando aí de mudanças cósmicas, no novo tempo, numa transição planetária, e as coisas continuam nessa dificuldade. As pessoas olham para, meu Deus, mas todo mundo falando de Evangelho de Jesus, e cadê o Evangelho? A transformação planetária, ela está acontecendo. É que nós, hoje, os meios de comunicação, eles levam essas informações, você vê num canal, você vê no outro, você vê à tarde, você vê à noite, você vê de manhã. Então, às vezes, os mesmos acontecimentos. E a impressão que a gente tem é que a gente está rodeado de acontecimentos ruins. Tem muita gente boa trabalhando. Sim, né? sim. Então é essa transformação. Os transformadores, eles não dão ibope. Por que vão falar deles de manhã, à tarde, à noite, em todos os programas? Não tem como. Isso não dá ibope. E aí, o que acontece é o que a gente vê, as tristezas, mas por trás disso tem muita gente trabalhando para ajudar. Essas coisas têm que acontecer. Porque a partir daí as pessoas vão se movimentar para melhorar-se, não é? E para melhorar também o país onde vive. Porque entra aqui que nós estávamos falando no início, né? Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu preocupo em me amar, né? Mas quando eu amo o próximo, eu quero dar algo
material, porque eu amo coisas materiais. Eu acho que para mim amar o próximo eu tenho que dar algo material. É claro que nós precisamos dar o remédio, levar o remédio, levar a alimentação, levar o trabalho, sei lá, fazer que a sociedade seja digna de receber, né, esses seres que vêm, né? Nós chegamos aqui na Terra para cumprir uma missão e acaba que nós mesmos às vezes não contribuímos. Quando eu falo nós, a sociedade, né? Um ou outro, você ou eu, ou outro, pode até fazer, mas é muito... Não é visível assim, que a gente, quando é só aparecer os problemas, a gente vê o quanto é vulnerável a situação, né, desse amor ao próximo. Eu vejo, tem grupos evangélicos, espíritas, religiosos, que trabalham levando auxílio, levando alimento para as pessoas, moradores de ruas. Essas pessoas, além do alimento, eles às vezes preferem mais uma conversa fraterna. Eles querem alguém que os ouça. Porque tem pessoas que têm histórias maravilhosas e têm vontade de contar. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu estudei, eu tive família, né? E aí ele quer contar. E quando ele acha uma pessoa para ouvir, aquilo é um alimento para ele. Entende? Você pode ver que a maioria dos trabalhadores que levam, eles são preparados para ouvir as histórias das pessoas. E ficam amigos deles. E ficam tão íntimos que eles revelam a intimidade deles também. Uhum. Troca, é uma troca. São amigos. Eu entendo isso, que isso é realmente uma coisa das mais importantes que existe. Agora, se a inquietação diz assim, se não precisasse levar esse alimento lá na rua, levar esse lanche lá na rua, que isso é uma coisa que poderia acontecer emergencial, mas às vezes a gente perpetua isso, né? Será que nós estamos trabalhando? Quando eu falo nós é a humanidade, não é eu, nem você, nem o espiritismo, nem o evangélico, nem o católico, nem o budismo, nem outro muçulmano, não é isso. Nós, seres humanos, estamos trabalhando para uma sociedade ser como Jesus viu e planejou e planeja ainda? Nós ainda estamos longe disso, né? Porque justamente a gente está aqui no plano de expiação e provas, que está passando por regeneração, por um mundo melhor. Uhum. Então nem todos têm esse sentimento. Mas essas catástrofes, às vezes elas são necessárias, sabe por quê? Elas acontecem para todos que estão vivendo aqui naquele meio. Tem pessoas orgulhosas, que não cumprimentam o vizinho, que não diz, que sabe que é indiferente no meio daquele bairro, daquele povo. Quando ele passa por aquele problema junto, você pode ver que a água arrastou todos. Uhum. E aí ele tem que se comunicar, porque ali um tem que ajudar o outro. Né? Aquele que está preso na lama precisa do outro que vai tirá-lo. Às vezes o outro que vai tirá-lo é aquele drogado que a pessoa tanto criticou, não é verdade? Então depois dessa passagem, dessa reforma, dessa melhora, a pessoa sai dali e passado muito tempo ele diz como foi bom eu ter passado, porque eu melhorei. Hoje eu vejo o mundo de outra forma. Então você, na sua visão, algumas coisas que acontecem, elas servem mais de lição e de aprendizado do que, vamos dizer assim, um castigo. São necessárias para o despertamento, né? Então, se não fosse assim, há pessoas que não têm esse problema, mas tem outros, né? Outros problemas que não vêm à tona. Né? São muitos problemas. Problemas íntimos, problemas. Tem pessoas que sofrem. Essas pessoas que estão ali passando por esse problema de enchente, é momentâneo.
ele sai dali. E outros não, levam sentimentos, dores e sofrimentos ao longo todo da vida. Ninguém sabe. Ou seja, o material, nós já vimos acontecendo isso aqui perto da gente, em São Luís do Paraitinga, 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que veio e levou tudo, o material foi reposto, né? Agora o sentimento que as pessoas tinham e continuam tendo, continua dentro delas. Continuam. E muitas pessoas melhoraram a partir daí. Começa quando ele vê o outro passando por esse problema, ele quer levar uma ajuda e às vezes não fica só no dó. Leva uma ajuda porque sabe quanto é difícil aquele momento. Porque a água entra, leva o mantimento do mês, leva o fogão, leva a geladeira, leva a roupa, leva tudo. A pessoa leva documentos, a pessoa fica ali à deriva, esperando ajuda mesmo. E quando chega aquela alma maravilhosa, trazendo, nem que for uma sopa quente naquele horário, naquele momento, nossa, é maravilhoso. Qualquer ajuda que chega é maravilhoso. Essa ajuda é muito agradável e importante para o momento, né? Para o momento. Mas aquele momento vai abrindo espaço para, que é um momento de dó, para a compaixão, para a caridade e o amor que cobre todas as coisas. Você falou de dó, compaixão, e eu assinalei aqui para a gente falar um pouquinho. Que toda vez que a gente ouve falar também em meios religiosos, vem a palavra fé e caridade. Qual a diferença de fé? O que é fé? O que é caridade? O que realmente é fé? Olha, a fé é uma certeza. Eu tenho certeza de que posso fazer alguma coisa. Então é fé. Né? É uma certeza. Quando eu peço alguma coisa para Deus, eu peço com tanta força, com tanta certeza de que aquilo vai acontecer e aquilo acontece, né? Então, nem sempre a gente tem essa certeza, né? Porque a gente às vezes duvida. E quando há uma duvidazinha pequenininha, aquilo não acontece, porque é um sentimento que vai. Quando a gente duvida, aquilo é cortado no espaço. Né? Qual é a outra pergunta? A caridade, né? Qual é a diferença entre onde Jesus também disse, e um evangelho também diz que se não houver fé, não existe caridade, né? Batido no sino, né? Eu tenho uma amiga, olha, eu gosto de contar. Ela vinha sempre comigo do centro. De manhã, ela era uma enfermeira. E ela dizia: meu sonho é montar uma casa para atender as pessoas. E eu ficava, será? Né? Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Quando foi um dia, passado muito tempo, eu parei de ir naquele trabalho de manhã, eu não a vi mais. Passado um tempo, eu vi essa minha amiga pela televisão. Ela sendo assim, recebendo auxílio para a casa que ela cuidava das pessoas. Ela doava alimento para essas pessoas. Eu fiquei tão emocionada porque eu falei, o sonho dela foi realizado. Olha a fé, ela falava aquilo com tanta fé. Eu duvidava dela. Dizia, não é possível, sabe? Ela realizar isso tudo. Ela hoje tem em Taubaté uma casa que ela atende as pessoas, levando alimento para aqueles que têm fome. Ela não pergunta se você precisa ou não. Chega lá, eles são atendidos. Você vê que fé maravilhosa? Ela não impõe condições para atender. Não impõe. E ela atende as pessoas e aquele sonho dela foi se realizando, até chegar a essa casa maravilhosa que ela tem lá no bairro da Estiva, onde ela atende as pessoas necessitadas. E a caridade? Quer mais caridade que isso? A fé. E ela trabalha em prol do próximo. O amor que ela recebe é o alimento que ela precisa. Quer mais caridade que essa?
Porque é uma coisa que às vezes nos deixa um tanto quanto misturados e confusos, e quando a gente fala isso, porque a gente está ouvindo constantemente as perguntas, as dúvidas das pessoas, os questionamentos, né? Uma vez eu participava de uma casa espírita e o dirigente chegou uma senhora com 2 ou 3 crianças para serem atendidas, e a pessoa mostrou assim para mim e disse: olha, está vendo aqui, essa senhora com essas crianças, olha, o avô dela já era atendido nosso. Aí eu pergunto, isso, estou falando de uma casa espírita, mas isso acontece em todas as instituições, né? Houve fé, houve caridade, houve crescimento, houve evolução, houve promoção dessas pessoas, houve uma perpetuação dela na condição que ela estava. A casa espírita, ela tem que promover um trabalho além dessa assistência material, também de conduzir essas pessoas para um desenvolvimento, um aprendizado, para que ele saia dessa condição de pedinte. Então tem um rapaz que ele mora no Rio Grande do Sul. Aí ele veio passear na casa da mãe, chegou lá, tinha uma festa, uma festinha lá na área, mesa, comida, muita coisa boa. E ele falou: mãe, a senhora está festejando o quê? Ela disse: 25 anos de assistida da nossa amiga. Ela é 25 anos assistida aqui no centro. Então nós fizemos uma festinha para ela aqui em casa. E ele disse: muito bem, mãe. Muito bem, a senhora atendeu ela muito bem. 25 anos, o que vocês fizeram para que ela saísse dessa situação? Então não foi feito nada, apenas dava e ela recebia, dava e ela recebia. No final, 25 anos de quê? Esse é o nosso questionamento. Esse é o nosso questionamento. Nós chegamos ao final do nosso programa, Maria Adão. Eu quero te agradecer o seu carinho de ter vindo aqui falar conosco. Nós temos mais assunto para ser conversado. Eu quero te convidar para estar aqui semana que vem, para continuarmos essa conversa nossa e você contar mais uma historinha para nós, tá? E eu agradeço muito o seu carinho de estar aqui. A Maria Adão, ela frequenta o Centro Espírita Samaritanos de Jesus, que fica ali no Morumbi, né, Maria Adão? E que você que conhece a Maria Adão e quiser conversar com ela, você está lá sempre, né? Lá sempre, é o Centro da Celina, que o pessoal conhece, né? E eu agradeço, nossa, que maravilhosa oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja, que dê assim um começo de ano maravilhoso para todos. E a você, amigo, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, porque sem a sua audiência, sem o seu comentário, sem o seu questionamento, sem as suas dúvidas, nós não estaríamos aqui esse tempo todo. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu agradeço também os nossos patrocinadores, os diretores da empresa Constrói, que nos ajuda na parte material. Agradeço os diretores e voluntários aqui da TV Cidade, que abrem as portas para que possamos falar desse Evangelho de Jesus de uma maneira diferente, buscando, quem sabe, alertar a todos nós para colocar em prática aquilo que nós tanto pregamos. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e aos nossos amigos da espiritualidade que vieram conosco e que permaneçam nos orientando, nos dando, pelo menos, a vontade de acertar. Enfim, agradeço a todos, muita paz e até o próximo programa. Amigos da TV Cidade, amigos do programa Espiritismo em Flash. Como eu digo em todos os programas, estamos chegando para
continuarmos a nossa conversa semanal. É uma conversa que a gente vai tendo durante o ano todo. Já faz 6 anos que nós estamos aqui falando desses ensinamentos do Mestre Jesus. São tantos os ensinamentos que ele nos deixa e nos deixou, e continua nos deixando, continua nos ensinando. Cada dia aparecem mais pessoas a interpretarem os seus ensinamentos, que nós temos assunto para conversar todas essas semanas. E continuamos com dúvidas, continuamos com as nossas angústias, continuamos com os nossos problemas, mas nós sabemos que os seus ensinamentos com certeza irão nos ajudar a ter uma sociedade melhor. Vamos rogar a Deus, nosso Pai, e a Ele, Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, todos que venham conosco, para, ao final do programa, possamos dizer: valeu a pena. E hoje, como eu já falei na semana passada, nós convidamos a Maria Adão para que a gente continuasse um pouco sobre essa conversa que a gente estava tendo sobre alguns ensinamentos que Jesus nos deixou. E hoje, Maria Adão, eu queria que você falasse um pouco para nós, porque às vezes Jesus deixou o Evangelho e às vezes nós nos pegamos muito em cima de uma palavra, em cima de um versículo, em cima de uma frase, mas não buscamos a interpretação correta, não textualizamos aquela situação e às vezes são muito confundidos, né? Jesus disse, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que seria isso? Olha, gente, servir a Deus é a parte espiritual. Os telespectadores, eu quero cumprimentar, né, mais uma vez aqui. Que bom estar com vocês. Mas servir a Deus é fazer as coisas de acordo com o ensinamento de Deus, né? A Mamon são as coisas materiais. As coisas materiais nós necessitamos dela, porque nós vivemos num mundo de matéria, né? Mas servir a Deus é você usufruir de tudo isso sem apego, né? E você usufruir como um arrendatário. Você usa e deixa em melhor estado, né? Você está aqui no planeta e você usufrui de tudo, e ao sair daqui você vai levar o que de melhor você desenvolveu, que é o sentimento divino, e deixa a terra em melhor estado do que quando você aqui chegou. Você fez alguma coisa de bom. Você não destruiu o planeta. É interessante, você falou a Terra, né? Porque quando a gente fala a Terra, a gente imagina no planeta. Mas também quando a gente fala a Terra, tem também o chão, a Terra mesmo, aquela que é a que nós costumamos destruir, né? E aí hoje se fala muito, né? Eu vou entrar um pouquinho nessa área de conservação da Terra, conservação do planeta, preservação. Como nós falamos no programa anterior, né, amar o próximo como a si mesmo. E nós, muitas vezes, falamos assim, temos que preservar, temos que economizar água, economizar energia, não podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. E às vezes nós esquecemos das coisas mais assim, mínimas e que não se conserva. Por exemplo, vou dar um exemplo só, para a gente entender. Nós não nos conservamos, nós estragamos o nosso corpo com as drogas, com o álcool, com o fumo, né? Nós falamos de não poluir o ambiente jogando coisas no ambiente, mas nós nos enchemos de refrigerantes, produtos químicos. E será que nós estamos buscando essa melhoria para essa terra que você falou? Olha,
Quando você compra um automóvel, você compra um carro do melhor tipo, ou um carro simples, se a pessoa nunca teve, o que ele faz? Ele limpa, ele protege, ele põe a gasolina melhor que tem, ele põe o óleo, ele manda fazer revisão, né? Então, para aquele carro poder levá-lo sem que ele tenha problema. O nosso corpo é o nosso carro, né? Então, sim, lá naquele carro, ele não vai pôr cerveja no tanque de gasolina, ele não vai pôr a comida no tanque de gasolina, porque sabe que vai prejudicar, né? Sim. Mas no nosso carro físico a gente põe tudo isso, né? Põe tudo isso e vicia-se nisso. Não faz mal só mais um copinho, não faz mal mais um pedacinho. E aí a gente vai se intoxicando e intoxicando o organismo também e provocando doenças. Assim como se ele botar a gasolina inferior no carro, ele vai provocar um desgaste no motor e nas peças, não é? Então no carro ele tem, porque é uma coisa material que ele está vendo, que ele conquistou. E esquece que foi uma conquista muito difícil conseguir um corpo físico. Tem um ditado que diz que a gente destrói a nossa vida para ganhar o dinheiro. Depois que a gente ganha o dinheiro, a gente acaba com o dinheiro para cuidar da saúde, né? Da vida que desgastou. Por falar em saúde, nós queríamos falar um pouquinho sobre os desprendimentos dos bens materiais, dos bens terrenos. Você já deu uma pincelada aí. O que nós poderíamos falar sobre esse despreendimento? Você disse no início que nós somos usuários desse aqui, nós temos que conservar, mas sem ser aquele apego de não querer largar. Como que nós poderíamos falar isso, Maria Adão? O despreendimento, ele vem do egoísmo, né? Nós somos egoístas por natureza mesmo. E aí, conforme você vai vivendo, você vai se desprendendo, né? Mas isso tem que vir com uma consciência. Não adianta você falar para mim, esse livro você tem que dar, se eu não estou pronta para dar, né? Então até eu tenho também uma historinha para contar, sim, do despreendimento dos bens terrestres. Eu vou resumir a historinha para não levar muito tempo do programa. Uma menina de uma família, ela era filha única, neta única e sobrinha única. Então, quando ela completou 5 anos, fizeram uma grande festa para ela e o pai, a madrinha, deu para ela uma joia, um colarzinho cheio de bolinhas de ouro, pulseirinha e brinquinho igual. Ela se sentiu maravilhosa com aquilo. E todo mundo gostou, porque ela estava feliz com aquela joia. E aí a família começou a presenteá-la com joias. E o pai mandou fazer 2 anéisinhos no dedo mindinho, com bolinhas penduradas, e na canelinha também, na perninha, a pulseirinha com joias. E ela habituou-se a usar joias, a ganhar joias. E o pai mandou fazer uma caixa grande mesmo, toda forrada de veludo, para ela botar as joias. E ela foi crescendo, sempre ganhando joias. Ela não se preocupava com outra coisa, com cabelo, com unha, com nada. Ela só queria joia. E ela cresceu e foi trabalhar. Trabalhando, ela comprava joias. Aí, passado um tempo, o pai desencarnou, ficou ela e a mãe com a pensão, sustentava a casa e o dinheiro dela era para joias. Ela se formou, enfim, foi trabalhar e comprando joias. Fez empréstimos grandíssimos empréstimos para comprar joias. Com o tempo, ela engravidou-se e não quis dizer para ninguém quem era o pai da criança. A criança nasceu com um problema físico. E o médico disse, olha, a criança tem um problema nas pernas, precisa fazer uma cirurgia. Mas essa cirurgia, ela tem que ser remunerada.
Aí ela pensou, meu dinheiro está todo empatado em joias, eu preciso pagar minhas joias. Ela poderia vender uma daquelas joias para fazer a cirurgia da criança. Ela foi lá, abriu a caixa, tirou todas as joias, depois colocou dentro e disse, eu sinto muito, meu filho. Abraçou assim as joias. Eu sinto muito, meu filho, mas eu não vou vender nenhuma das joias. Você vai ficar com esse problema. Isso só ele e o médico sabia desses problemas. E o menino cresceu, desenvolveu com aquele problema na perna. Ele jogava a perninha e segurava com a mão quando ele precisava andar. Sofria bullying na escola, em todos os lugares onde ele ia, né? Perneta, apelido que colocavam nele. E quando ele foi crescendo, o sonho dele era ser médico, ortopedista. E aí, nesse espaço, a mãe dela desencarnou e era ela que tinha que pagar as despesas. Então o menino tinha o mínimo de tudo porque ela tinha que comprar joias. Olha que obsessão, mais joias, para encher aquela caixa. E o menino arrumou um serviço no local e ganhou um dinheirinho para prestar o vestibular. Ele juntou o dinheiro para pagar o vestibular. E aí passou para medicina. Chegou em casa, contou para a mãe que passou, mas não podia fazer. Como é que ele ia pagar o curso dele? Aí foi passando uns dias e a mãe viu o filho vir assim, segurando a perninha. E pela primeira vez ela sentiu aquilo que nós falamos no programa passado. Compaixão, a dó, a compaixão. Aí ela olhou no filho, chegou em casa, se olhou no espelho, cheia de joias até os pés, e disse, que ridícula que eu sou, meu Deus, como é que eu pude a vida toda andar desse jeito? Ela se viu. Naquele momento houve o desprendimento. Ela tirou todas aquelas joias e botou dentro da caixa. Foi trabalhar. No serviço todo mundo admirou ela sem joia. Quando ela chegou à noite, ela pegou a caixa, foi no quarto do filho e disse, meu filho, o seu curso de medicina, essas joias, se você vender, vai dar para você pagar todo o curso e abrir um consultório. E ele, mãe, mas a senhora ama tanto o senhor já. De jeito nenhum, eu não preciso mais dela. E aí o menino pagou o curso, fez um curso de medicina e lá ele descobriu que ele poderia usar um aparelho, pagou esse aparelho, andava bem, sem precisar segurar as pernas, se formou, fez especialização em ortopedia. Abriu o consultório todo com o dinheiro das joias. E ela era a secretária dele. Então aquela caixa de joia enorme, ele botou ali numa mesinha, ela tinha um fechinho de ouro. Ela botou na mesinha lá no consultório dele. E aí quando chegava um cliente necessitado de remédio ou necessitado de uma internação, aquele mais necessitado, ele escrevia o nome da pessoa e botava dentro da caixinha. E ali ele ia providenciar remédio, consulta para aquela pessoa. E as pessoas adoravam aquele médico e saíam dizendo, muito obrigada, doutor. E ele dizia, joia. Quando encontravam na rua, doutor, como vai? Joia. E ele ficou com o apelido de Doutor Joia. Então, eu pergunto, agora eu que vou perguntar para você, você perguntar para mim. Se ela não tivesse passado, vamos dizer, se desde o princípio ela tivesse se despreendido, será que ele seria esse doutor? Se ele tivesse feito a cirurgia? Será que ela não iria cobrar a vida toda dele? Olha, meu filho, eu tive que vender minhas joias para pagar seu curso. Será que ele teria feito o curso de medicina? Não é? Então, precisou ela se desprender naturalmente, tanto é que ela nem ligou mais. Porque aí tem dois exemplos, né?
que ela deu. Um exemplo que é o desprendimento e o outro da obsessão pela riqueza, né? Porque o que daria aquela riqueza toda que ela guardou se não tivesse tido esse insight de desprendimento para ela utilizar bem as suas joias, né? Que aí ela utilizou bem as suas joias, né? Que ao despir dessas joias, ela mostrou quem ela era, as pessoas a viram, né? E acharam a beleza dela sem as joias, e também o seu filho, né? Como você falou, ele tornou-se uma pessoa humanitária, né? Quer dizer, ele voltou para a humanidade para servir melhor do que na verdade. Quer dizer, nesse caso, o rico tem salvação. Nesse caso sim, né? Quando a pessoa se despreende normalmente, naturalmente, como aconteceu com ela. Agora, quando a gente é forçado a se desprender, você fica sempre lembrando e cobrando. Porque desprender, nós vamos ter que desprender mesmo, querendo ou não, né? Vai chegar um momento que nós temos que partir, eu tenho que deixar esse corpo bonito ou feio, mas vamos ter que partir. Você parte e leva com você todo aquele sentimento e fica preso às suas coisas materiais. Ainda fica tomando conta? Fica tomando conta. Olha, é preciso uma desobsessão, é preciso muita conversa, muita oração para que esse espírito se desprenda. Porque também a gente fala de desobsessão e é interessante isso, né? A gente passa a vida toda, a passagem nossa aqui, 50, 60, 90, 100 anos, aprendendo a desprender, né? Depois que desencarna, vai embora, tem que voltar aqui para ser doutrinado. Você acredita que uma vez ou duas o espírito se convence? Ou já vem convencido, ele só vem despedir? Ele só vem convencido quando ele já se desprendeu, né? Mas o egoísta mesmo, aquele que não quer ouvir a mensagem cristã, porque a mensagem cristã ela é transformadora, né? Quando você ouve a mensagem cristã, ela toca dentro de você e você se transforma. Às vezes uma palavra de um amigo, né? Uma palavra de um orador, você pensa bem e fala, moxa, eu sou assim mesmo. Aí tocou o coração, você vai trabalhar em cima daquilo. Mas nem todo espírito ouve essa mensagem. Isso não é para mim. Bobagem, né? Você falou uma coisa interessante. Eu sou assim mesmo. Será que nós sabemos olhar para a gente como a gente olha para as pessoas? Eu digo assim, olha, o fulano é isso, que o fulano é aquilo, né? Que o fulano é emburrado, que o fulano é bravo, que o fulano é estúpido, que o fulano é egoísta, que o fulano é orgulhoso, que o fulano é feio, que o fulano é bonito. Eu olho tudo nas pessoas. Será que eu consigo me olhar e me ver como eu realmente sou? Ou melhor dizendo, será que eu consigo me ver como você, a Terezinha, o Paulinho e tantas outras pessoas me veem? Será que eu consigo me ver como eu sou? É muito difícil a gente se ver. Na meditação, quando a pessoa faz aquela meditação, que ele pensa em si mesmo, talvez ele vai se olhando, vai se enxergando. Então, os caminhos, eles são sempre os mesmos. Nós é que mudamos a forma de caminhar, andar por esses caminhos, né? Então, quando você começa a se olhar, se diz, poxa, eu sou assim mesmo, né? Eu sou tão orgulhoso, ciumento, está na hora de mudar. Quando você começa a perceber isso, você já vai fazendo uma transformação gradativa, demora. Eu recebi há pouco tempo lá no meu trabalho, lá no consultório, uma pessoa que me falou disso. Eu chego em casa, eu brigo com a minha mulher. A minha mulher briga comigo, ela não conversa comigo. Eu sou isso, eu sou aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. E eu fiquei ouvindo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Né? Eu fui inspirado, com certeza, né? Eu falei para ela, vamos fazer um filme, semana que vem você volta e me contar este filme.
Vê se você consegue se ver acordando de manhã, levantando. Quais são as primeiras palavras que você fala para a sua esposa? Como é que você chega no seu trabalho? Como é que você conversa com os seus amigos? Mas olhando só você, não olha eles não. Então, olha só você, né? E depois você me conta na semana que vem que filme que você viu. Vê se você vai ver alguma coisa diferente, né? E ele voltou, né? O seu Zé Maria, eu vi um nome que eu não conheço. Então, a gente olhar para dentro da gente, né, e ver aquilo que os outros veem e que a gente é. A gente pensa que é muita coisa, né? A vivência, vamos dizer, entre o casal, ela um tem que ver o lado do outro, né? O marido sai cedo, vai trabalhar, às vezes a mulher está dormindo. Não ofereceu a ele um café, nem nada. Tchau, tchau, às vezes nem tchau. Ele vai embora. No serviço, ele enfrenta 1000 dificuldades. Chefes, problemas, amigos, puxadores de tapete. Às vezes ele não está bom, mas tem que mostrar que está bem, não é? E aquilo vai complicando o dia dele. Quando ele chega em casa, a mulher recebe do mesmo modo que ele saiu de manhã. Já vem a cobrança. Né? Então ele não encontra aquele lar agradável. E ele também. A mulher tem 1000 necessidades. A mulher também trabalha hoje em dia. Então precisa da cooperação do homem. Os dois fazendo o trabalho junto. Os dois, o elogio. Né? A mulher, ela é levada a elogio, gosta de elogio. Só a mulher? O homem também, mas a mulher também, gosta, né? mais. Aí ela põe um almoço na mesa, esse tempero não é igual ao da minha mãe. Pronto, perdeu todo aquele trabalho todo, aquele carinho, né? Quer dizer, são as palavras, né? Você falou uma coisa interessante. Eu tenho que mostrar que eu estou bem. Acho que na verdade eu deveria estar bem e não precisar mostrar que eu estou bem, né? Sentir bem para que os outros percebam aquele bem que está em mim. Mas eu preciso colaborar para que isso aconteça, né, Maria? Nossa, sim. O nosso programa está chegando ao final, né? Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui. Quero deixar aí um minutinho para você deixar aí a sua palavra, falar lá do Centro Samaritano de Jesus, onde fica, o que fazem lá, para as pessoas conhecerem um pouquinho e, se quiserem e puderem, fazer uma visita lá ao Samaritano de Jesus. Realmente, se eu falar só do Samaritano de Jesus, os outros vão ficar tristinhos, né? Então fala de todos. Porque que você eu trabalho conhece. em quase todos, expondo o Evangelho. E em todos os centros que eu vou, tem um trabalho de orientação espiritual e também um trabalho de desenvolvimento para as pessoas. E no Samaritano de Jesus, um trabalho maravilhoso. Toda quarta-feira nós estamos lá às 8 horas da noite. E é um trabalho maravilhoso que desenvolve a casa. Tem cursos também de computação, outros cursos que podem ajudar, graciosamente, que ajudam as pessoas a desenvolver esse lado material também. E o lado espiritual. É isso que eu quero agradecer e desejar a todos uma feliz entrada e término de ano, né? Como dizia o Dr. Joia, esse ano seja joia. Como dizia o nosso irmão que ganhou o lanche lá na semana passada, lembra da história? Sim. Amor. Né? É isso que eu quero dizer para vocês. Que Deus nos abençoe com a joia do amor. Muito obrigado pelo seu carinho. Está convidada a voltar aqui outras vezes, trazendo aí seus exemplos de historinha, falando do Evangelho com uma linguagem simples para que possamos entender. Eu quero agradecer também a cada um de vocês que nos assiste, que continue nos assistindo. Nós estamos aqui na TV Cidade toda quinta-feira às 19 horas, como você sabe, e também aos domingos às 10 horas da manhã. Passa na quinta e no domingo às 10 horas é reprisado. Avise seus amigos, avise aquela pessoa que está procurando uma orientação.
Nós também temos contato, né? Hoje todo mundo utiliza, né, o Facebook. Antigamente era o Orkut, hoje era o Facebook. Então nós temos uma página lá no Facebook, Espiritismo em Flash. Então você pode entrar, lá você pode deixar a sua pergunta, lá tem um localzinho lá do cantinho, lá que está a mensagem. Você pode fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário, fazer a sua crítica, né? Tirar as suas dúvidas. E também, se você precisar de alguma informação, onde tem uma casa espírita no seu bairro, só colocar ali que nós estamos orientando. Nós normalmente não damos resposta doutrinária para as pessoas através do Facebook, mas nós recebemos a sua pergunta, nós respondemos aqui no nosso programa e também orientamos que procure uma casa espírita para você conversar com as pessoas naquele serviço que chama-se, né, o atendimento fraterno, onde a pessoa conversa, pode abrir o seu coração e buscar solução para os seus problemas. Então, é só entrar lá no Facebook. Nós temos também o nosso site, que tem alguns programas nossos que estão lá, já, né, precisamos colocar mais programas lá, mas ainda estamos com dificuldade para fazer isso, mas tem alguns programas que você pode olhar, alguns links muito importantes para continuar indo buscar as informações através desses meios de comunicação que nós temos hoje, que é muito fácil e onde você pode dar a sua opinião. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o pessoal lá da Constrói. Quero deixar um abraço lá para o Sebastião, para o Zé, para o Francisco, para o Walter, para todas as suas famílias, que recebam, né, o nosso carinho, porque sem a ajuda deles nós não poderíamos estar fazendo esse programa e levando esse programa até você. Então, muito obrigado a todos vocês. Agradecer a direção da TV Cidade, o Jefferson, a Cláudia, o Paulinho, a Terezinha, que produz esse programa, que busca as pessoas para vir aqui falar, enfim, a todos que contribuem de uma maneira ou de outra para que esse programa vá ao ar. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, sejam eles denominados santos ou sem denominação, mas são os amigos das espiritualidades que estão trabalhando lado a lado com o Mestre e conosco aqui na Terra. Muito obrigado pelo carinho, pela ajuda que nos concede, pela atenção que tem conosco. E a todos vocês, um forte abraço, até a próxima semana e muita paz.